A União Soviética reagiu às decisões do presidente tcheco e invadiu o território para ocupar Praga. A população se reuniu e exigiu a retirada das tropas do Pacto de Varsóvia, mas os líderes tchecos se convenceram a abrir mão das reformas. Uma nova liderança expulsou 400 mil afiliados do Partido Comunista Tcheco e impôs um rígido regime de censura no país. Em 1972, Nixon tornou-se presidente dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro presidente estadunidense a visitar a China. Além disso, buscou diálogo com os soviéticos, assinando um acordo de limitação dos arsenais nucleares. Foi na administração de Nixon que os Estados Unidos iniciaram um processo de retirada da infindável Guerra do Vietnã. Entretanto, seu governo foi manchado pelo escândalo de Watergate, que envolveu espionagem, sabotagem e suborno. O episódio desgastou Nixon, politicamente levando à renúncia em 1974. O vice-presidente, Gerald Ford, assumiu o poder. Ford também concorreu às eleições de 1976, mas foi derrotado por Jimmy Carter. Carter assumiu o governo dos Estados Unidos em 1977. Em sua gestão, reformulou a diplomacia estadunidense por meio de decisões como defesa dos direitos humanos, não interferência nos conflitos internos de outros países, redução do apoio político e econômico a países que violavam os direitos humanos, como alguns países da África e da América Central. O Afeganistão mantinha relações próximas com a União Soviética desde a década de 1950. No entanto, o novo regime islâmico do Irã provocou uma repercussão profunda no Afeganistão. O Irã era vizinho das repúblicas socialistas soviéticas da Ásia Central. Em 1979, a União Soviética envolveu-se em uma nova intervenção militar, dessa vez no Afeganistão. Em 1978, o líder Sardar Mohammad saiu do poder derrubado por Nur Mohammad, líder do Partido Democrático Popular Comunista do Afeganistão. Inconformados com a implantação de um regime de governo não religioso no país, os islâmicos locais reagiram com insurreições armadas. A invasão do Afeganistão pode ser considerada a versão da Guerra do Vietnã para a Rússia. A União Soviética envolvia-se cada vez mais em um conflito armado que tentava sustentar um governo que dependia totalmente da União Soviética. Pobre e mal treinado, o exército afegão sofria com deserções de soldados que se juntavam às forças islâmicas. A intervenção soviética no Afeganistão foi mantida pelos sucessores. Tais sucessores não compreendiam que a mobilização não levaria à vitória e sim ao desgaste, com um custo elevado para a já frágil economia soviética. Reagan promoveu a nova ofensiva antissoviética. Dentre suas diversas medidas, havia o apoio à guerrilha do Afeganistão. Em 1985, o governo dos Estados Unidos gastou mais de 300 milhões de dólares financiando as ações dos rebeldes afegãos. O cenário de intervenções militares, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, indicava uma fase de endurecimento da Guerra Fria. Uma nova mudança na União Soviética estava por vir. Gorbachev chegava ao poder. Um pouco mais jovem que seus antecessores, com cerca de 50 anos de idade, Gorbachev herdava uma União Soviética que sentiu o peso dos gastos militares sob uma economia debilitada, ineficiente e endurecida pelo planejamento centralizado. Em outras palavras, não havia futuro para o socialismo sem uma reformulação de suas estruturas. Em 1986, Gorbachev lança 2 programas. Glasnost significa transparência. Seu objetivo era conter a corrupção e a ineficiência do Estado soviético. Além disso, Glasnost visava uma maior abertura política. Perestroika significa reestruturação. Seu objetivo era aumentar a produtividade econômica do país. Na mesma época, a União Soviética iniciava a retirada das tropas e da ajuda econômica a vários países do leste europeu.